Então, vou botar para grade agora. Nosso assunto aqui é calorimetria. A gente teve um assunto que chamava termometria, que era medidas de temperatura, certo? Agora a gente tem calorimetria, são medidas de calor. Beleza? Não quer dizer que a gente vai aprender a medir calor. A gente vai entender o que é o calor e para que serve. Então, para começar a calorimetria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é calor. Pessoal, basicamente hoje tudo que eu programei está levando mais tempo do que eu estou esperando. Mas com vocês aí eu vou ter que ir até o final do meu planejamento, tá? Então, não é tanta coisa assim, beleza? Como a gente tem 2 aulas, né? Na hora que eu terminar, a gente encerra. Mas acho que a gente vai ter que, no meio aí, trocar de sair da reunião e entrar de volta. Porque sinceramente, eu não acho que é mais fácil para mim usar as salas que não acaba o tempo. Então vamos lá. Primeiro, o que é calor? Então, definição básica. Calor é energia. Beleza? Mas não é qualquer tipo de energia. É energia que passa do corpo frio para... Ih, escrevi errado. Do corpo quente para o frio. Beleza? Então vamos riscar aqui. Tá errado isso. Pessoal, então o calor é uma energia e ela passa automaticamente, espontaneamente. Eu não preciso de nenhum processo para forçar isso. E ele vai passar do corpo quente para o corpo frio. Então vamos fazer aqui um esqueminha. Se eu tenho aqui um objeto que está numa temperatura alta, temperatura maior, e aqui eu tenho um objeto que está numa temperatura menor, o que vai acontecer nesse caso? Então, do objeto quente para o frio, como eles têm uma diferença de temperatura, né? Quando eu falo quente, eu quero dizer objeto com temperatura maior, quando eu falo frio, eu quero dizer objeto com temperatura menor, tá? Então, frio não é o contrário de calor, frio é o contrário de quente. Frio é temperatura, calor é energia, são coisas completamente diferentes. Então, nesse caso, como eu tenho uma diferença de temperatura, vai existir aqui um fluxo de energia passando de um objeto para o outro. Essa energia que passa de um objeto para o outro, a gente representa pela letra Q. Como que é o nome dessa energia? Essa energia é chamada de calor. Beleza? Então, calor sempre representado pela letra Q. Então, calor é uma energia. Beleza, gente? Tudo certinho? A definição de calor? Então, lembrando para vocês que essa troca de calor aí, quando sai do quente e vai para o frio, é uma troca espontânea. Você não precisa de nenhum motor para forçar isso. A natureza faz isso automaticamente. Então, você pega lá o seu prato de comida quentinho e você deixa muito tempo, ele está quente, ele vai passar energia para o que está em volta e vai perder temperatura, né? Vai esfriar. Até quando tem essa troca de calor? Até que os dois estejam à mesma temperatura. Até que os dois atinjam o equilíbrio térmico. Se você pegar o seu copo de água geladinha e deixa em cima da mesa, ele vai esquentando. Por quê? Porque o ambiente está mais quente, vai passando calor para o seu copo que está mais frio. Você fala assim, tem alguma forma disso acontecer ao contrário? De eu tirar calor, tirar energia de um objeto que está frio e passar para um objeto quente? Bom, sempre tem, né? Só que para isso não é natural. Então você vai precisar gastar energia para fazer isso. Você vai precisar gastar trabalho. E essa energia que você gasta é o que acontece numa geladeira, por exemplo. A geladeira ela gasta energia elétrica, então essa energia elétrica que é gasta produz trabalho, e esse trabalho tira calor de dentro da geladeira que está frio e passa para fora onde está quente. Para que aconteça o contrário, não é natural, por isso você tem que gastar energia. Já para o processo natural acontecer, ele acontece naturalmente, né? Você não precisa gastar energia nenhuma. Belezinha, gente? Entendido? Como o calor é energia, como o calor é energia, o calor ele tem uma unidade básica, tá? A unidade correta para medir calor é o Joule, que o símbolo é o J, assim como vocês usaram para energia e trabalho no passado, Joule. Né? Porém, quando a gente vai trabalhar com calor,
é bem comum a gente usar uma outra unidade. Essa outra unidade é a caloria. O símbolo da caloria é cal. Então, tanto faz qual das duas aqui a gente usar. As duas são verdadeiras, tá? Tanto faz joule ou caloria. Só que tem que tomar muito cuidado para não confundir. Para não confundir essas duas. Então, geralmente, quando a gente usa joule, a gente usa todas as unidades bonitas, corretas e tal. Em caloria, a gente pode usar outras unidades. Então, não pode confundir as duas aqui, né? Joule é uma coisa, caloria é outra coisa. Mas tem uma relação. E essa relação é importante. Eu vou colocar o valor correto, que é assim: uma caloria, ela é exatamente igual, ela equivale exatamente a 4,186 joules. Então, essa regrinha de transformação aqui a gente pode usar de vez em quando, tá? Certo? Vai ter exercícios que vão pedir para a gente transformar de caloria para joule, a gente vai ter que usar esse valor. Tem outros que falavam, considere que uma caloria é só 4 joules. Beleza? E a gente considera que é só 4 joules e pronto. O que acontece de vez em quando aqui? Vou deixar separadinho aqui. Acontece de vez em quando que aparece quilojoules. O que é quilojoules? Bom, quilojoules é 1000 joules, certo? O K significa quilo e o quilo significa 1000. Igual no quilômetro, né? Quilômetro. O K significa 1000 metros. Também é comum aparecer quilocalorias, que também seriam 1000 calorias, certo? Então, sempre toma cuidado, tá? Quando a gente fala em calorias nutricionais, quando você está falando em comida, a gente fala caloria, mas na verdade o correto é quilocalorias. Então, quando fala lá, não sei se vocês lembram de uma propaganda antiga da Hellmann's, que falava que uma colherada de Hellmann's tem 40 calorias. Na verdade, é 40 quilocalorias. Então, cada colherada de Hellmann's tem 40.000 calorias, certo? Beleza, pessoal? Quando eu falo que a gente, para sobreviver, precisa de aproximadamente 2.000 calorias, é 2.000 quilocalorias. E esse quilo significa 1000. Então, é 2.000 vezes 1000, 2 milhões de calorias por dia. É isso que a gente come, tá? Beleza? Um Big Mac tem quase 1000 calorias. Só que é 1000 quilocalorias. Então, o Big Mac tem 1 milhão de calorias. Certo, gente? Fica meio bizarro pensar assim, né? Certo? Você tem que lembrar, nutricionalmente, as pessoas chamam isso de caloria, quando na verdade o correto seria falar quilocalorias. Então, em nutrição, sempre é falado errado. Deixa eu tomar um gole da minha água, que eu tô falando demais. Tudo certo? Então, a ideia do calor, o que é calor? A gente vai usar muito essa definição, tá? Esse final do segundo bimestre e o terceiro bimestre inteiro também. Certinho? Calor e energia que passa do objeto quente para o frio? Confere para mim. Tá, um robô falou certo aí, porque a voz estava horrível, ficou muito super metalizada. Mas beleza, então, pessoal. Então, essa é a ideia do calor, tá? Dando continuidade aqui, eu vou deixar do lado aqui, porque essa definição a gente vai precisar daqui a pouquinho. Outra coisa que a gente pode lembrar, porque vocês aprenderam no passado, eu espero, não lembro, não sei, é a ideia de potência. O que é potência? A potência é a rapidez com que você gasta energia, ou transforma energia, né? Tanto faz. Mas a definição de potência é bem simples. A gente define potência. A potência é a quantidade de energia, que no caso agora para a gente vai ser calor, dividido pelo tempo. Ok? Unidades corretas. Vou colocar unidades corretas. Calor, o correto é medir em joules. Tempo, o correto é medir em segundos. E joule dividido por segundo vai ser a unidade da potência. Então, seria joule por segundo? Não, porque a gente vai dar um nome novo para isso. Joule por segundo a gente chama de W. E o que é o W? O W é watt. Tudo bem? Então, quando a gente fala que uma lâmpada tem 10 watts, o que significa 10 watts? Quer dizer que a cada segundo ela transforma 10 joules de energia, né? De eletricidade para luz. Então, essa é a unidade correta. Mas é bem comum também a gente ter o seguinte: eu tenho a quantidade de calor em calorias e o tempo em minutos. Daí a potência seria caloria por minuto. E não tem nome, tá? É caloria por minuto mesmo para potência. Então, o correto seria o que está em azul,
mas eu posso usar caloria, minuto e caloria por minuto. Tem algumas questões que vão pedir isso daqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí nas definições? Certo? Então a gente tem duas definições até agora. Definição de calor e a equaçãozinha da potência. Eu vou pegar a apostila com vocês, então peguem lá a apostila, gente, página número 40. Então só escutem minha voz um pouquinho. Obviamente, calorimetria começa na página 36. Como sempre, se você ler todas as definições aqui, definição do que é calor e tal, a apostila define de uma forma bonitinha, tá? Ela fala, deixa mais bonitinho e tal, tararão. Mas a definição de potência é a mesma. Aqui tem uma questão que é gigante, que ele fala, o texto a seguir refere-se a questões 1 a 5. Se vocês quiserem, se alguém pedir para mim, eu mando uma foto da parte resolvida aqui, porque é o tipo de coisa que a gente já fez, tá? Beleza? Então, da 1 até 5, que é essa página 38 aqui embaixo, e a 39 inteira, é uma questão inteira falando de como o calor se relaciona com a energia interna e tal. Isso não é importante pra gente agora, tá? Então, eu falei direto. Aqui também, inclusive aqui, ó. Vem até aqui. E eu quero fazer com vocês a questão número 6, 7 e 8 agora, tá? Belezinha? Só pra gente definir aí o que é calor e o que é potência. Então, questão número 6. Cotidianamente, nos referimos a dias de alta temperatura como dias de muito calor. No contexto científico, o termo calor tem outro significado. Explique esse significado e corrija a frase hoje está calor. Beleza? Então, no nosso dia a dia, a gente fala calor com relação à temperatura. Né? Quando eu quero falar que a temperatura está alta, eu falo que hoje está calor, hoje está fazendo calor. O que fisicamente, cientificamente falando, não faz sentido nenhum. Então, qual que é a ideia correta? Então, o que é calor cientificamente correto? Como a gente falou aqui, ó. O que é calor? Calor é uma energia que passa de um objeto quente para um objeto frio. Certo? Perceba o seguinte, mesmo num dia que está muito quente, vamos pegar um dia que, vamos supor que aqui em Campo Largo está tão quente que fez 33 graus Celsius. Só que o seu corpo está a 36. Então, você continua passando energia, você continua passando calor para o ambiente, certo? Então, a gente sabe que 33 é quente pra caramba, mas se falar, hoje está fazendo calor, não faz sentido, o seu corpo continua perdendo calor para o ambiente, né? Então, o correto, ao invés de falar que hoje está calor ou hoje está fazendo calor, seria falar hoje está quente, beleza? Então, a maneira correta é trocar calor por quente. Então, explique o significado, né, do que é calor. A gente já falou. Calor é a energia de um objeto quente para o frio. E corrija a frase, hoje está calor. Eu corrijo a frase, hoje está calor, para hoje está quente. Quente sim, né? Quente se refere à temperatura. Então, no dia que está quente, a gente fala que está quente, no dia que está frio, a gente fala que está frio. Quente e frio são opostos. Mas eu não posso usar calor nessas coisas aí, né? Entendido, pessoal? Belezinha? Alguma dúvida? Definiu bem agora o que é calor? Então agora fechou o que é calor, né? Certo? Vamos para o número 7. A número 7 tem que fazer continha, tá? Então vou fazer continha aqui embaixo. A 7 tem uma continha bem simplesinha. Então, uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos. Então o que a gente tem aqui? Que a quantidade de calor é 500 joules em um tempo de 2 segundos. Faça o que se pede. Letra A, calcule a potência em watts. Bom, a equação da potência é quantidade de calor dividida pelo tempo. Então, a potência vai ser a quantidade de calor 500 dividido pelo tempo, que é 2. 500 dividido por 2, potência vai dar 250. Como aqui estava em joules e aqui estava em segundos, né? Joules e segundos, joule por segundo é igual a watt. Então esse é o resultado da letra A. Entendido? 250 watts. Então essa é a resposta da letra A. Calcule a potência em watts, está aqui. Só isso. A letra B. Qual o significado do valor encontrado? O que significa isso? Então, basicamente significa que essa fonte ela fornece 250 joules de energia a cada segundo, né? Joules por segundo. Então,
250 watts é a mesma coisa que 250 joules a cada segundo. Essa é a ideia da apostila. Essa é a ideia dessa fonte de calor. Tudo bem, pessoal? Entendido? Alguma dúvida aí? De boa, essa questão número 7. Peguei mais papel aqui que está acabando. Bom, então é isso, tá? Eu quero fazer com vocês também, para fechar essa ideia da potência, a número 8. Essa 8 eu tenho umas contas um pouco maior, tá? Então vamos olhar lá. Questão número 8. Pessoal, questão número 8 fala assim: uma máquina térmica tem potência de 6,27 kW. Então vamos pegar assim, vamos escrever as informações aqui. A potência dela, 6,27 kW. Sabendo que ela funciona por 150 minutos. Então o tempo de funcionamento dela, 150 minutos. Qual é a energia fornecida pela máquina térmica em caloria? Eu quero saber a quantidade de calor, a quantidade de energia em calorias. Certo? E ele fala ali, ó, dado, ele coloca aqui, ó, dado 1 quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. Veja o que eu falei para vocês aqui, ó, que uma caloria é 4,186 joule. Ele colocou 1 quilo desse lado e 1 quilo desse lado, já que quilo significa 1000 e o 1000 dos dois lados dá igual, né? O que a gente vai ter que fazer então? Eu vou deixar isso aqui em quilowatt, só que para usar watt eu tenho que ter o tempo em segundos. Então eu vou multiplicar isso aqui por 60. Se eu fizer aqui na calculadora para ficar mais rápido, 150 vezes 60 dá 9.000. Então, o tempo é 9.000 segundos. Vamos pegar a equação. Potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência, 6,27. Igual a Q dividido pelo tempo, 9.000. Vou passar multiplicando. Então vai ficar Q é igual a 9.000 vezes 6,27. O resultado deu 56.430. Como aqui estava em segundos e aqui estava em quilowatt, o resultado vai dar em quilojoules. Certinho? Daí a questão ela fala ali que ela fala 1 quilocaloria é 4,18 quilojoules. Então você poderia escrever assim, uma regrinha de 3. 1 quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. X quilocalorias é igual a 56.430 quilojoules. Se eu resolver essa regrinha de 3, eu teria que X é igual a 56.430 dividido por 4,18. Então, esse X aqui é o quê, né? Então, a quantidade de calor seria 56.430 dividido por 4,18, ou seja, 13.500 quilocalorias. Ops, risquei minha mesa. Eita, nossa. Sumiu. Então tá aí, esse é o resultado. Quantidade de calor em calorias, né, que foi o que a questão pediu, 13.500 quilocalorias. Se você quiser tirar o quilo, é só multiplicar por 1.000. Então, 13.500 vezes 1.000 vai dar 13 milhões e 500 mil calorias. Qual dos dois resultados vocês preferem? Não sei, mas é a mesma coisa, né? Entendido, pessoal? Questão número 8? Fechou? Alguma dúvida? De boinhas? De boa. Beleza, então. Professor, Fala. o Léo tá falando que ele precisa de senha para entrar. Ah, ele deve estar acessando. Ué, vocês entraram pelo computador ou pelo celular? Pelo celular? Beleza. A senha tá aqui, deixa eu já vejo. Encaminhar mensagem.
é que pelo computador algumas pessoas precisam e quando usa tablet também, aplicativo em tablet é diferente do aplicativo de celular. Pelo menos tem muita gente falando isso, no primeiro ano principalmente. Mas isso aí, foi. Agora ele deve conseguir entrar. É quando eu deixo o Zoom aberto, eu não consigo ver o WhatsApp aqui no computador. Para ver. Beleza, entrou. Tá, ainda tem. Com o Léo entrando, ainda tem 2 que não estão participando da aula, né? Será que vamos ter reprovação por falta esse ano? Não sei. Leonardo, se chegou atrasado, eu vou repetir tudo em 3 segundos para você. Então presta atenção. A gente está começando a assunto de calorimetria. Em calorimetria, a gente vai estudar o calor. O que é o calor? Calor é uma energia que passa de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Essa troca de energia, esse calor que passa, é uma troca espontânea, acontece naturalmente. Beleza? Essa é a definição de calor. Eu defini também potência, mas que potência é simplesmente a rapidez com que a gente troca de calor. Se a energia calor estiver medida em joule e o tempo em segundo, potência é medida em watt. Outra unidade usada para calor é caloria. Mas você pode também rever a aula, a parte que se perdeu no YouTube depois, né? Pessoal, então continuando agora. Beleza, professor. Continuando aqui, o que a gente vai fazer? Quando um objeto recebe calor, eu sei o que vocês vão pensar. Se ele recebe energia, ele esquenta. É o que vocês pensaram. Se ele recebe energia, ele esquenta. Se ele perde energia, ele esfria. E a resposta é que isso está certo em partes, tá? Porque quando um objeto recebe calor, esse calor ele pode se comportar de 2 formas. Hoje, então, a gente vai ver como o calor se comporta de uma forma. Beleza? Só uma coisinha aqui, deixa eu ver. Tá, beleza. Então, hoje a gente vai ver como o calor se comporta de uma forma. E daí, na segunda-feira que vem, a gente vai ver como o calor se comporta de outra forma. Tá? Essa primeira forma que o calor pode se comportar é o que a gente chama de calor sensível. Calor sensível. Pessoal, então o que é o calor sensível? Como que ele funciona? O calor sensível, ele é representado por uma mudança de temperatura. Então, sempre que o objeto troca de temperatura, esquenta ou esfria, sempre que ele tiver um delta T, né, uma variação de temperatura, a gente vai relacionar isso com calor sensível. É interessante você perceber que sempre que houver mudança de temperatura, não muda a fase. Então, não muda fase. O que é a fase? A fase seria o estado físico. Então, se o objeto é sólido, ele vai continuar sólido. Se ele é líquido, ele continua líquido. Se ele é um gás, ele continua gás. Tudo bem? Então, essa equação, o que a gente vai aprender aqui em calor sensível serve para você analisar, por exemplo, um objeto esquentando, um objeto esfriando, mas não serve para analisar, por exemplo, o gelo derretendo, porque quando o gelo derrete, ele muda de sólido para líquido. Isso a gente vai ver na segunda que vem. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente só vai entender quando o objeto muda de temperatura, não quando muda de fase. Então, essa é a definição do calor sensível. Lembre que o calor é a energia que o objeto vai ganhar ou perder, né? Equação do calor sensível. Vou escrever aqui de vermelho para ficar bem chamativo. Então, equação do calor sensível. Calor sensível é igual M, C minúsculo que a gente vai ter um C maiúsculo depois, não pode confundir, tá? Vezes variação de temperatura. Então, vamos escrever aqui. Eu vou escrever o que significa cada coisa, vou falando para vocês. E para cada coisa aqui a gente tem unidades que podem ser diferentes, tá? Daí tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir as unidades. Então, o que é o quê? O que a gente já falou, né? O que é o calor, certo? E a unidade correta seria joule. E a unidade errada, né, por assim dizer, seria caloria. Então eu tenho a unidade errada
e a unidade correta. O que é o M? M é a massa. Unidade correta para medir massa, quilogramas. Só que quando a gente usa calorias, a gente não usa massa em quilograma, a gente usa massa em gramas. Beleza, gente? Certo? O ΔT, ele representa a variação de temperatura. Beleza? O ΔT, a gente sabe que eu posso escrever ele como sendo T menos T0, se você quiser. Tudo bem? E aqui eu sempre vou usar graus Celsius. Não importa se eu estou usando um ou outro. Tanto faz, sempre graus Celsius. Sempre graus Celsius, não muda. Se você quiser, você poderia usar em Kelvin também, tá? Então, se temperatura inicial e final tiver em Kelvin, não tem problema, poderia usar. Porque uma variação de temperatura em graus Celsius é igual a uma variação de temperatura em Kelvin. Isso não muda. Agora veja que eu deixei o C por último. O que é o C? Então esse C, o nome dele é calor específico. Específico, isso, escrevi certo. O calor específico, ele depende de cada material. Então, vamos voltar um pouquinho em dilatação, só para lembrar a ideia. Em dilatação, cada material não tinha um coeficiente de dilatação, que era alfa, beta ou gama? Cada material tinha um alfa diferente de outro material. Aqui é a mesma coisa. Cada material vai ter um calor específico diferente. E esse calor específico depende da fase. Então, vou pegar o caso da água. A água tem um calor específico quando ela é líquida. Tem outro calor específico quando ela é sólida, quando ela é gelo. Tá? E outro calor específico quando a água vira um gás. Mas, basicamente, a ideia é que cada material vai ter um calor específico. Unidade do calor específico. É uma unidade bem complexa, tá? Então, ela seria assim. Nas unidades corretas, seria... deixa eu escrever a unidade errada primeiro, que é a que eu lembro mais fácil, daí eu lembro da outra. Na unidade relacionando caloria, seria caloria por grama grau Celsius. Então, na unidade correta, seria joule por quilograma grau Celsius. Seria assim. Tudo bem? Eu sei que é uma unidade meio esquisita, mas o que significa isso? Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou usar essa unidade de baixo, tá? Beleza? Para mim é mais fácil. Para mim é mais fácil? Ou para eu é mais fácil? Sei não. Então, vamos terminar as partes das definições. Avisou aqui o aplicativo que falta 10 minutos, né? Dessa primeira aula fica todas as definições e na segunda aula a gente faz exercício. Belezinha? Vou roubar o almoço de vocês hoje. Pessoal, então é o seguinte. Pense, eu tenho 1 grama de água. Você consegue imaginar quanto é 1 grama de água? Seria 1 ml. Então uma garrafinha tem 500 ml, seria um desses 500 ml. Então aqui tenho 1 grama de água. Eu vou esquentar essa água 1 grau Celsius só. Só 1. Então vamos supor que ela está inicialmente a 20. Eu vou esquentar até chegar em 21. Então eu estou esquentando 1 grama, 1 grau Celsius. Se isso daqui for água, quanto de calor eu precisaria? Para fazer esse aquecimento, eu preciso de 1 caloria somente. Tudo bem? Então vejam que foi definido com base na água, né? O que significa isso? Significa que o calor específico da água, isso vocês podem já deixar anotado em algum lugar aí, porque a gente vai usar o tempo todo, é 1 caloria para cada grama, para cada 1 grau Celsius de variação, para cada grau Celsius. Então, esse é o calor específico da água. Certo? Belezinha, gente? Então, o que o calor específico significa? Quanto de calor eu preciso para pegar 1 grama daquele material e variar 1 grau Celsius. Uma coisa que eu não falei sobre calor, né? Bom, aqui a gente encerra calor específico. O que eu não falei sobre calor é assim. O calor, ele pode ser mais ou menos, tá? Quando ele é mais, significa que o objeto recebe calor. E quando ele é menos, significa que o objeto perde calor. Mas é bem fácil de lembrar isso, né? Se o resultado der mais,
quer dizer que o ΔT é mais, ou seja, o objeto esquentou. Quando o resultado é menos, quer dizer que o ΔT é menos, quer dizer que o objeto esfriou. Então, mais esquenta, menos esfria. Bem fácil de lembrar isso. Entendido essa ideia, pessoal? Certo? Eu vou querer resolver uma questãozinha com vocês. Vocês estão com a apostila aberta aí do lado, espero. Então, peguem lá, página 43. Página 43. Questão número 1. Então, aqui, ó. Página 43, exercício número 1. Escreva o que significa as informações dos itens A e B. A gente não viu o A ainda, então vamos para o B. Na letra B está escrito assim: o calor específico de certa substância é 0,2 caloria por grama grau Celsius. O que significa falar que o calor específico é 0,2 caloria por grama grau Celsius? Então, significa que... Então, o que significa isso? Significa que, para que 1 grama desse material tenha a temperatura variada em 1 grau Celsius, ele vai precisar de 0,2 calorias. Esse é o significado. Se eu quero esquentar 1 grau Celsius, eu forneço 0,2 calorias para 1 grama desse material. Se eu quero esfriar 1 grau Celsius, eu retiro 0,2 calorias. Então esse é o significado do calor específico. Vocês podem perceber uma coisa. Quanto maior o calor específico, significa que para mudar a temperatura, eu preciso de mais energia. A água tem um calor específico que vale 1. Vocês vão perceber que todos os materiais que a gente vai trabalhar é menor do que 1. O que significa isso? Que a água tem um calor específico alto, tá? Bem mais alto que os outros materiais. Então a água é difícil de trocar a temperatura dela. Para esquentar a água e para esfriar, eu preciso fornecer ou retirar muito calor. Tudo bem? Então quando você vai esquentar a água, é difícil esquentar. Você precisa de muita energia para esquentar a água. Já se você quiser esquentar ferro ou madeira ou areia, é mais fácil. Tudo bem? Pessoal, então, vou deixar aqui a equação do calor sensível de lado aqui um pouquinho. O que faltou a gente ver, então, é uma característica que a gente chama de capacidade térmica. Capacidade térmica. Enquanto que o calor específico, voltando para cá, enquanto que o calor específico é para cada substância, a capacidade térmica é para cada corpo, para cada objeto. Então ela se refere à quantidade de calor que o objeto consegue armazenar. Então a gente determina a capacidade térmica pela letra C maiúscula, ok? Então a capacidade térmica ela pode ser dada por duas equações. Ela pode ser dada pela quantidade de calor que o objeto precisa receber para variar uma temperatura, ou, né, ou ela também pode ser descrita como a massa do objeto multiplicado pelo Czinho dele, pelo calor específico. Belezinha? Então aqui não apareceu nada novo, né? Só o Czão mesmo, que é a capacidade térmica. Unidade de medida da capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Essa é a unidade de medida da capacidade térmica. Então, o que significa aí? Lembra que a gente falou que os objetos tendem a entrar em equilíbrio térmico? Se eu coloco um objeto aqui, ó, que está a 20 graus Celsius, e eu coloco do lado um objeto que está a 100 graus Celsius, o que vai acontecer aqui? O que está mais quente vai passar calor para o mais frio. Essa é a definição de calor. Agora, até quando vai ter essa troca de calor? Até que os dois atinjam a mesma temperatura final. Até que os dois entrem em equilíbrio térmico. A ideia aqui é, qual dos dois vai esfriar mais? Qual dos dois vai trocar mais de temperatura? Qual dos dois vai ter a maior variação de temperatura? Se o calor que vai sair de um vai entrar no outro, quer dizer que o Q é igual. Se o Q é igual, quem tiver a maior capacidade térmica sofre a menor variação de temperatura. Parece meio esquisito, né? Mas seria assim. Se esse cara tem um C maior, ele vai esquentar só um pouquinho. Se esse cara tem um C menor, quer dizer que ele vai esfriar bastantão. Então essa seria a ideia. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vou dar um exemplo prático para vocês. Água. Eu acho que tem uma questão assim, inclusive. Deixa eu ver se eu não estou dando spoiler. Estou dando spoiler já.
Pessoal, então vamos resolver essa daqui, tá? Daí eu posso dar um exemplo prático. É só para fechar, então. Na página 43, a questão número 1, a letra A fala: a capacidade térmica de um corpo é igual a 50 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Então, significa que esse corpo ele precisa de 50 calorias para trocar 1 grau Celsius na temperatura dele. Beleza? Como a gente está falando de um corpo, a massa já está inclusa no corpo, né? Aqui eu tinha que falar a massa, que é calor específico, depende da massa. Já a capacidade térmica não, né? Já está inclusa. Belezinha? Então, pessoal, está resolvido o número 1, né? Bom, virando a página aqui, ó, vamos olhar lá o número 2. Estão acompanhando aí? Vamos encerrar 2 que envolve definição. Daí a gente Pra mim tá passa. tudo preto. Eu não consigo ver nem seu compartilhamento, nem a sua câmera. Ué, cara, que bizarro. Não sei se é só pra mim. Eu acho que só para você. Os outros conseguem ver direitinho a minha apostila, meu caderno que eu estou escrevendo? Sim, professor. É só pra mim mesmo. Eu vou sair, a gente já vai sair, já vai entrar de volta, tá? Falta menos de 1 minuto aí. Falta menos de 1 minuto, não. Vamos só terminar essa questão então, beleza? Pessoal, ele fala assim: um jovem chega a uma praia no final do verão, no final da manhã, e observa que, apesar da areia quase queimar seus pés, o mar está muito frio. E todo mundo já foi pra praia e já viu isso, né? De manhã a areia está quente, mas a água está fria. Considerando quantidades iguais de água e areia, podemos afirmar que a água demora mais para se aquecer, pois precisa de uma maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura. Essa explicação está associada ao fato de a água ter. Então, olha aqui. Se ele falou que é a mesma quantidade, quer dizer que o Czinho, a massa, é a mesma. Então, por que a areia precisa de menos calor para esquentar e a água de mais? Quem precisar de mais calor tem uma capacidade térmica maior. Uma capacidade térmica maior implica em um calor específico maior. Então a resposta correta aqui é letra A. Calor específico maior do que areia. A água tem um calor específico maior do que areia. Tudo bem? Então por isso que de manhã a areia esquenta rápido e a água esquenta mais devagar. E no final do contrário. Tá tudo frio, mas a água ainda tá quentinha, né? Porque a água demora também para perder calor. Entendido, gente? Beleza? Eu vou fechar essa reunião, só entrar de volta no mesmo link.